Olá, vigilante Jorge Tavares, fundador da doutrina da defesa pessoal técnica. Quando você se depara com os cursos de formação de vigilantes, ou com as reciclagens, ou com as extensões, você tem duas doutrinas específicas. Uma delas é o uso progressivo da força. Sim, o uso progressivo da força ainda é a maneira como é chamada na portaria 18045 da segurança pessoal, da segurança privada. E você se depara com o uso progressivo da força. O que é o uso progressivo da força? Ele vai dizer que o vigilante ele deve comportar-se da forma operacional em situações em que existam conflitos, em que existam sinistros, em que existam agressões, de forma escalonada, de forma gradiente, ou seja, ele não pode extrapolar o uso da força. Mas o que seria força dentro da portaria? Na portaria nós dizemos que força é uma ação compulsória que tem por fim demover ou impedir ou diminuir o poder de vontade, a força de vontade do indivíduo que realizou alguma contenda, do indivíduo que foi ao seu posto de serviço e, consequentemente, foi contra a lei, e aí o vigilante vai ter que intervir. Essa ação compulsória obrigado, ela é dividida em 6 níveis. O primeiro nível ele vai dizer que é a presença física do vigilante. Quando eu comecei a ministrar para vigilantes, treinamento para vigilantes, curso de formação em 1997, nós lembrávamos que os instrutores diziam que você tinha que ficar com a mão aqui para trás, essa mão aqui para trás, a antiga posição de descansar das Forças Armadas. Hoje em dia nós ensinamos mão proativa, a mão que você vai tirar, mão reativa, a mão que vai auxiliar no teu processo de tiro. Uma mão na frente da outra. Se for SPP, seria o contrário. Então, essa postura, você vai colocar o pé para trás, e o primeiro nível da força seria a presença física do vigilante. Presença física do vigilante já vai denotar força. Por quê? Porque vai demover, fazer com que muitos indivíduos que tenham a intenção, tenham a intencionalidade de fazer alguma coisa que não seja correta, eles vão ver que existe segurança e eles vão desistir disso. Evidentemente, não todos os casos daqueles bandidos, os fascínoras, os criminosos que porventura já tenham planejado o seu respectivo sinistro, o seu respectivo atentado, não vão se importar com a presença física do vigilante. Porém, todavia, contudo e no entanto, se essa postura do vigilante ela for uma postura de atenção, uma postura de triangulação, uma postura que eu possa proteger a minha retaguarda com uma parede, se eu não tiver parede, o que acontece? Coloco uma perna atrás, a perna do coldre. Quando eu coloco a perna atrás do coldre, eu assumo uma posição diagonal e, consequentemente, eu poderei ver a minha retaguarda. Então, essa presença física do vigilante, quando ela está ok, quando ela está contente, vai impedir uma série de situações desabonadoras para o vigilante. E mesmo aqueles indivíduos que já tenham planejado o atentado, o que vai acontecer? Eles vão pensar 2 vezes, vão ter que encontrar uma forma, vão ter que talvez até se precipitar, porque o vigilante trabalhando lá, ele tem uma postura impecável, tanto no seu fardamento, quanto no seu posicionamento, quanto na sua triangulação, quanto na sua atenção. Então, primeiro nível da força, presença física do vigilante. Segundo nível da força, verbalização. O que é verbalização? A capacidade de ter um pensamento sistemático, você verbalizar e poder falar as palavras precisas, ordenadas, que vão produzir ou aquilo que você quer que ele pare de fazer ou aquilo que ele deve fazer. Você pode, através da verbalização, mover o indivíduo ou demover, fazer com que o indivíduo desista da sua ação criminosa, da sua ação que desregulariza o ambiente. O terceiro nível da força é controle de contato, controle de mãos livres. Muitas pessoas pensam que quando vêm instrutores, que quando vêm
assistem aulas em que os instrutores estão ensinando esse tipo de posição, eles estão falando que seria a posição que você tem que assumir antes do tiro. Não tem nada a ver esse tipo de pensamento, esse tipo de explicação. Esse tipo de posição é o controle de contato, é quando o indivíduo ele não parte para o uso do armamento. Então, ele não pode extrapolar, tá certo? É claro que quando o indivíduo ele vem armado, ele tenta abordar o vigilante, e o vigilante conseguiu perceber essa abordagem antes que ela aconteça, o vigilante simplesmente vai sacar e vai empreender a sua defesa através do tiro. Isso no nível 5 e nível 6, que vamos falar daqui a pouco. Então, esse tipo de posicionamento, controle de contato, seria tudo aquilo que o vigilante irá fazer, tá certo? Para manter uma distância segura do indivíduo que está produzindo uma contenda. E, evidentemente, essa contenda não tem nada a ver com arma de fogo, ele não vai fazer isso, não vai tomar esse tipo de posicionamento. E o segundo que ele fala do controle de contato, tá certo? Controle de contato é a distância. Jorge, como eu mantenho a distância segura? A distância segura você vai manter a distância de um braço e de uma mão. Por que de um braço e de uma mão? Fique aí na sua casa, na frente de uma pessoa, peça para ela ficar na distância de um braço. Ela consegue pegar no teu coldre. Quando você fica na distância de um braço e uma mão, coloca a perna do coldre para trás, ela não vai conseguir pegar no teu coldre. Mas você me pergunta, mas Jorge, se eu estiver trabalhando num local que tem aglomeração, que tem muita gente passando por perto de mim? Evidentemente, você vai ter que resguardar constantemente a sua arma, que nós chamamos de retenção administrativa. No controle de contato, tá certo? Eu posso empreender autodefesa, tá certo? Me defender e, ao mesmo tempo, sempre manter as minhas mãos. Lembrando que sempre devemos buscar que o indivíduo fique numa resistência passiva e não na resistência ativa, que é quando ele reage. No quarto princípio, nós temos técnicas de imobilização ou técnicas de submissão ou táticas de submissão, quarto nível da força, que é quando o indivíduo ele é imobilizado por você. Lembrando que quando o indivíduo for imobilizado, você não pode bater nele, você não pode vir com aquelas lanterninhas de choque, porque isso é tortura. Foi imobilizado, não haverá mais necessidade de fazer isso. No sexto nível da força, táticas defensivas não letais, onde eu posso usar o equipamento não letal, se eu tiver curso de não letais 1 ou 2, expedidores de gás, equipamento de impacto, bastão retrátil, tonfa policial, que se faz necessário. Quero abrir um adendo em relação à tonfa policial. Na Lei 7.102/83, a lei que oficializa a atividade do vigilante, no seu artigo 22, fala que o armamento do vigilante vai volta 38 e o cacetete, que hoje é a tonfa. Então, empresas, supervisores, coordenadores, gerentes, procurem ter as suas equipes de vigilante com o curso de tonfa policial ministrado por especialistas na área, para que eles, através do manuseio do bastão tonfa, eles não tenham que, em determinadas situações, usarem armas de fogo, fazendo com que o uso progressivo da força seja interrompido e, consequentemente, vai virar processo, consequentemente vai virar multa, consequentemente vai desabonar aquela empresa que até então tinha o seu nome padrão no mercado. O nível 5, que é o táticas defensivas não letais, ele também vai dizer a seguinte coisa, que é permitido o tiro não letal. O tiro não letal seria uma situação em que um indivíduo contendor, o indivíduo que invadiu o posto, o indivíduo que tentou matar ou ferir o vigilante, ele foi alvejado. E no sexto nível, força letal. E vai se entender o conceito do artigo 25. Jorge, eu esqueço qual o artigo da legítima defesa. Só aquele que é cristão lembrar que é o dia de Natal, artigo 25, dia de Natal 25. Que vai dizer mais ou menos que entende-se por legítima defesa todo aquele que empreende, tá certo? Todo aquele que se defende, todo aquele que se resguarda, todo aquele que executa um ato, tá certo? Para poder cessar esta injusta agressão.
em defesa sua ou de outra pessoa, usando para tal os meios moderados. Então, se o indivíduo cessou a agressão, não haverá mais a necessidade de dar continuidade no processo de autodefesa. Quando você estuda também o uso progressivo da força, você vai ver o triângulo da força letal, lá na portaria. De um lado está escrito habilidade, do outro está oportunidade, embaixo risco. O que ele vai dizer? A habilidade se relaciona ao bandido. Ele ter elemento de surpresa, ele ser mais de um, ele vir à noite, ele ter conhecimento de arte marcial, ele estar armado, são as habilidades. A oportunidade se refere ao agente da lei, ao vigilante. Se ele for displicente, se ele estiver dormindo, se estiver usando celular, se não treinar, ele vai produzir oportunidades. Então, se o indivíduo tem habilidade e se você dá oportunidade, você vai cada vez mais estar em risco de produzir o uso letal do emprego do uso progressivo da força. Quanto mais oportunidade você der, quanto mais habilidade do indivíduo tem, mais o risco aumenta dessa situação não terminar da melhor forma possível. Então, o triângulo da força letal, ele vai explicar que se eu não dou oportunidade em relação à habilidade do indivíduo, consequentemente eu estarei sempre empregando o uso progressivo da força da melhor forma possível. Para finalizar, eu queria dizer que é necessário que todos os vigilantes, todos aqueles que desempenham a segurança privada, procurem conhecer, procurem se aprofundar no uso progressivo da força e demais conhecimentos necessários. Quem gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, toca o sininho, compartilha e venha sempre para Defesa Pessoal Técnica.